A chuva caía fina, mas insistente, como agulhas frias cravando o asfalto da estrada que levava ao topo da serra. Rafael dirigia com atenção. O limpador de para-brisa rangia, lutando contra a cortina de névoa que engolia o caminho. Era noite fechada. Nenhuma estrela. Nenhum som além do motor e da chuva. Quando finalmente avistou a fachada do hotel, sentiu um calafrio involuntário. A estalagem das Araucárias era um casarão antigo de 3 andares, perdido entre árvores altas e silenciosas. As luzes fracas que escapavam pelas janelas pareciam ofuscadas por algo maior, como se o próprio ar ali dentro fosse mais denso, mais antigo. Rafael era técnico de segurança. Fora contratado para revisar o sistema de câmeras de um cliente excêntrico. Apenas uma noite, uma rotina. Mas, ao entrar na recepção, tudo pareceu sair do esperado. A mulher no balcão o encarou por longos segundos antes de falar. Seu rosto era pálido e os olhos fundos demais. Só temos um quarto disponível, senhor. O 213. Havia hesitação na voz dela. Rafael sentiu. A chave foi entregue com mãos frias. O chaveiro era de ferro pesado. Velho. Enferrujado. Subiu pelas escadas rangentes. O corredor do 2º andar era revestido por papel de parede esverdeado, manchado pela umidade do tempo. Cada lâmpada tremeluzia, como se prestes a apagar. O tapete vermelho no chão abafava seus passos, mas Rafael jurava ouvir outros, logo atrás. Quando parou, o som cessou. Quando voltou a andar, os passos voltaram. Parou diante da porta, número 213. Os algarismos estavam desgastados e a madeira da porta tinha riscos profundos. Unhas? Ferramentas? Não era possível dizer. A chave girou com dificuldade. Um estalo surdo. A porta se abriu lentamente, exalando um cheiro pesado de mofo, poeira e algo mais. Algo metálico. Como ferro oxidado. Como sangue seco. O quarto estava mergulhado em penumbra. A única janela era pequena, coberta por uma cortina grossa e escura. O abajur piscou 2 vezes antes de iluminar fracamente o ambiente. Cama de casal com lençóis encardidos, guarda-roupa fechado com um trinco estranho e uma poltrona no canto, virada para a parede. Um espelho oval, pendurado acima da cômoda, refletia a luz de forma distorcida, como se a própria imagem resistisse em aparecer. Rafael sentou-se à beira da cama e ligou o notebook. Precisava acessar as câmeras. O sistema estava operando. Tudo parecia em ordem. Até a 00:03. Nesse exato minuto, a câmera do corredor sofreu interferência. Imagem distorcida. Chiado forte. Por 7 segundos, nada pôde ser visto. Quando o vídeo voltou, Rafael prendeu a respiração. A porta do quarto, 213, estava aberta. No vídeo. Mas ele lembrava claramente de tê-la trancado. Voltou a gravação. A porta se abria sozinha, sem ninguém, e um som arranhado, como se algo estivesse sendo riscado contra a madeira. E uma respiração, baixa, rouca, quase humana. Tentou se convencer de que era falha técnica. Mas às 00:07 foi a vez da câmera interna, aquela que ele havia ativado por precaução. Mostrava ele mesmo dormindo, imóvel. Mas ao fundo, entre a cama e a poltrona, uma sombra. Alta, inclinada, sem contorno definido. Não se movia, apenas estava ali, observando. Quando Rafael se virou na cama, a sombra sumiu, como se tivesse evaporado. Ele pausou o vídeo, olhou ao redor. O quarto estava em silêncio, mas o ar parecia mais gelado. A luz do abajur piscava de novo. A sensação era clara. Não estava mais sozinho. Levantou assustado. Tentou sair. A porta não abria. A chave girava, mas o trinco parecia travado. Forçou. Bateu. Nada. Foi então que ouviu um clique atrás de si. A televisão ligou sozinha. Tela branca. Estática. Um zumbido agudo cortava o silêncio. Imagens começaram a surgir. Antigas. Preto e branco. Pessoas caminhando pelos corredores do hotel. Roupas fora de época. Expressões apagadas.
uma mulher com vestido longo, um menino segurando um carrinho de madeira. E então, o quarto 213. A câmera entrava, mostrava o mesmo quarto, a mesma poltrona e manchas. Nos lençóis, a imagem tremia. No canto, de novo, a sombra, agora mais nítida. Parecia encarar a lente. Rafael se aproximou da TV. O rosto dele refletia na tela. Mas havia outra coisa atrás. Algo que não estava no quarto. Desligou o aparelho puxando o cabo da tomada. O silêncio retornou. Mas era um silêncio cheio. Vivo. Como se o quarto respirasse com ele. Olhou para o espelho. Estava embaçado. Mas ele não tinha tomado banho. Não havia vapor. E ainda assim, gotas escorriam pelo vidro. E então, palavras começaram a surgir, como escritas por dedos invisíveis. Você também vai ficar. O pânico tomou conta. Rafael correu até a janela. Puxou a cortina. Do outro lado não havia paisagem. Havia tijolos. Tijolos sólidos tapando toda a abertura. Como se o quarto tivesse sido murado por fora. Preso. Correu até o notebook. Buscou mais vídeos. Encontrou uma pasta oculta. 213 retenção. Clicou. Vários arquivos. Datas diferentes. Pessoas diferentes. Todas sozinhas no mesmo quarto. Todas com os mesmos sinais de medo. Algumas choravam. Outras gritavam. Uma simplesmente desaparecia diante da câmera, como se tivesse sido apagada da realidade. Os vídeos terminavam com tela preta e uma frase: testemunho arquivado. Rafael se afastou. As paredes pareciam se mover. O teto baixava. O espelho agora mostrava algo atrás dele. Algo parado. Invisível ao olho nu, mas presente no reflexo. O cheiro de ferrugem era quase insuportável. Havia uma respiração pesada no ambiente. Lenta. Úmida. Ele sabia. Aquilo estava ali. O relógio marcava 00:33. A porta, que antes não abria, rangeu devagar. Uma fresta. Escuridão absoluta do outro lado. Rafael não queria ir. Mas foi. Passo a passo. Como se guiado. Como se sua vontade já não existisse. Na manhã seguinte, o quarto estava vazio. A recepcionista chamou a polícia. Rafael sumira. Nada além da mochila e do notebook. Quando os agentes chegaram, estranharam o número da porta. 213 não existia na planta. A porta dava para um armário, um espaço minúsculo, sem cama, sem janela, nada. Mas no chão havia pegadas, descalças, recentes. E no espelho que ainda estava ali, coberto por pó, uma frase escrita com algo escuro ressecado. Ele escolheu ficar. Na central de monitoramento, naquela mesma noite, um novo vídeo apareceu. Alguém sentado na poltrona, de costas, imóvel. Mas o espelho no canto da gravação mostrava o rosto. Era Rafael. Olhos vazios, pele acinzentada, como se agora ele fosse parte do quarto, como se estivesse esperando pelo próximo. Você já se hospedou em um lugar que parecia ter vida própria? Já ouviu sons onde não deveria haver ninguém? E se o quarto 213 ainda estiver esperando por você? Se algo parecido já aconteceu com você, conte nos comentários. Se quiser ouvir mais histórias como essa, inscreva-se e ative o sino. Mas cuidado, nem todo mistério quer ser revelado.